Olá a todos, muito obrigada pelo convite para participar nesta sessão. É com muito gosto que estou aqui e que vou tentar partilhar e tentar responder às questões a esta questão difícil que foi colocada. Então, vou começar aqui a minha apresentação. De facto, o confinamento tem sido um assunto que inflamou a opinião pública e tem sido alvo de vários debates que todos temos assistido. É um tema muito difícil de aceitar e gerir na nossa sociedade, e de facto tem sido fonte de uma série de questões. Nós vamos focar aqui na parte dos sintomas neurológicos e eventualmente risco de doença neurológica associada ao confinamento e mesmo de alteração da expressão de sintomas de doenças neurológicas já existentes e que de certa forma se alteraram com este contexto. Aqui tenho o sumário, nós vamos fazer só uma contextualização e a definição de confinamento, depois vou passar por fazer uma revisão acerca do conhecimento de outros confinamentos e depois então entramos na relação do confinamento com as doenças neurológicas e termino só com algumas estratégias de prevenção destas alterações causadas pelo confinamento. De facto, a pandemia, a SARS-CoV, ditou políticas de distanciamento físico para controlo da disseminação da doença, o que levou a uma experiência de isolamento social à escala global e sem qualquer precedente na nossa história. A prevalência do isolamento social e de solidão é na verdade desconhecida, mas estima-se que varia atualmente entre os 16% e os 25%. E atualmente é considerada a maior emergência biopsicossocial que o mundo enfrentou no último século, sem dúvida. Apesar de vivermos numa era em que existem avançados sistemas de comunicação que achamos nós permitem combater o isolamento social, a universalidade desses sistemas de comunicação, assim como a relevância, é muito diferente para as diferentes faixas etárias e, na verdade, a eficácia no combate à solidão não está efetivamente determinada. Eu vou começar por definir confinamento, de acordo com o que está descrito no nosso dicionário, e de facto por confinar entende-se o ato ou efeito de restringir a um espaço limitado. Esta é uma das dimensões, mas também pode-se aplicar ao estado de quem está em local fechado ou numa área reservada, afastado do contacto com os outros, seja por punição, por doença ou por outro motivo. E é também um sinónimo de isolamento. Em contexto da pandemia de SARS-CoV, o confinamento pode-se aplicar em dois sentidos, no sentido do dever de recolhimento domiciliário, que todos nós sabemos o que é, em que no fundo os nossos contactos ficam restritos ao agregado familiar e temos autorização para sair para algumas tarefas, dependendo da fase da pandemia, como sabemos. E depois também na situação de quarentena, que aí sim já atingimos a outra dimensão do confinamento, que é mesmo a restrição a um espaço limitado e com o contacto com o exterior absolutamente abolido. A questão aqui é difícil porque a ciência está vocacionada para estudar os efeitos do enriquecimento ambiental, da interação com novos objetos e situações, da atividade física e das relações sociais no cérebro. Ou seja, normalmente a investigação faz-se no sentido de meios pobres para meios ricos e quais é que são esses efeitos. E de facto o retirar desses estímulos não é habitualmente estudado. Alguns investigadores com motivações ligadas ao combate à prisão em regime solitário tentaram reproduzir em modelos animais o que se passa com o indivíduo que de certa forma é retirado de um centro urbano e colocado na chamada solitária. Assim, pegaram 100 modelos animais que cresceram em ambientes enriquecidos e foram depois colocados em isolamento. E verificou-se que apenas um mês de isolamento já se assistia a uma redução de 20% no volume dos neurónios dos ratinhos.
houve um aumento compensatório das espinhas dendríticas. A interpretação dos autores é que, de facto, era a tentativa de compensação pela privação dos estímulos sensoriais. Mas essa tentativa, ao fim de 3 meses, acabou por esmorecer, porque verificou-se mesmo uma redução do comprimento dos axónios e das dendrites, uma redução do volume celular, do número das espinhas dendríticas, e isto tanto ao nível do córtex motor, como do córtex somatosensitivo e também no hipocampo. No giro dentado, houve um aumento da arborização das células neuronais. Os autores não inferiram nenhuma interpretação para isso, mas de facto há modelos animais de alterações de comportamento e esquizofrenia que têm alterações idênticas ao nível do giro dentado. A nível molecular, observaram uma menor expressão de fatores de crescimento fundamentais para a sobrevivência neuronal, como o BDNF, e em diferentes zonas do cérebro. Verificou-se também que estes ratinhos sofriam uma disrupção do ciclo sono-vigília e mesmo alterações de funções básicas como a fome e o padrão alimentar, e em termos comportamentais mostraram primeiro variações bruscas do humor, depois depressão e mais tarde um declínio cognitivo envolvendo sobretudo a orientação espacial, a memória, a capacidade de atenção, e depois alguns destes ratinhos desenvolveram mesmo psicose. Aliás, alguns dos modelos animais de psicose são exatamente ratinhos colocados em isolamento desde muito cedo no desenvolvimento. Passando agora aos exemplos de confinamento em humanos, até à data, as situações de confinamento mais estudadas são, por exemplo, as situações de prisão em regime solitário, como já vimos, e a vida no espaço. Também as expedições ao Antártico. Há uma estação meteorológica e de investigação no Antártico, onde os investigadores passam lá longo tempo com uma sensação sensorial sem igual. Estas situações, de facto, juntam 2 aspectos importantes do conceito de confinamento, que é o espaço físico reduzido e o isolamento social prolongado. O paralelismo com o que estamos a viver é claro, não é? As pessoas são retiradas da sua vida, da sua rotina de vida habitual para uma situação de confinamento e isolamento físico e depois novamente respostas ao seu dia-a-dia normal. Há uma diferença importante, é que de facto nas situações da prisão em regime solitário e no contexto da pandemia, esse confinamento é de certa forma compulsivo, enquanto que no caso das expedições e nos modelos espaciais são voluntários. Vários trabalhos têm de facto reportado os efeitos nefastos e muitas vezes permanentes deste tipo de medida correcional, ou seja, da solitária. O termo de confinamento solitário no âmbito prisional geralmente refere-se, não sei se tem noção, mas é uma permanência em celas que pode ir de 22 a 24 horas por dia, com mínimo ou nenhum contacto físico com outros prisioneiros, sem acesso a bens pessoais, sem acesso a programas correcionais, por exemplo, e com tempo de exercício e de higiene pessoal que basicamente é reduzido a algumas horas por semana. Apesar de serem por vezes medidas de segurança, são maioritariamente castigos e podem ser prolongados por vários anos. Isso não tinha ideia antes de fazer este trabalho. De facto, estão descritas condições, o aumento da prevalência de condições como a depressão, como a insónia, os comportamentos autolesivos, ataques de pânico, perturbação de stress pós-traumático, psicose e suicídio. Por exemplo, aqui num estudo que analisou 119 reclusos, verificou que o risco de perturbação de stress pós-traumático é 3 vezes superior em reclusos que tiveram expostos ao regime de solitário face aos outros reclusos que nunca tiveram essa exposição. E mesmo após a libertação, as dificuldades na interação social e mesmo comportamentos de aversão ao contacto social é frequentemente reportada, e dificuldades cognitivas, principalmente envolvendo a orientação e a memória espacial, assim como a atenção complexa, são também frequentes.
trago este mais a título de curiosidade. Nas expedições aos polos há um relato que vale a pena referir. Foi feito por Frederick Cook durante uma expedição ao Antártico que ocorreu em 1889 e que a embarcação ficou encalhada no gelo durante mais de um ano. Este médico deixou por escrito e bem descrito os estados de melancolia e depressão entre os passageiros. E outro aspecto curioso é que nestes relatos o Cook prescreveu exercício físico e exposição à luz para combater estes sintomas. De facto, ele recomendava caminhadas diárias em torno da embarcação e ficar em frente ao lume do fogão várias horas por dia, para que o calor e a luz, segundo ele, induzissem o humor positivo. É curioso ver que o papel do exercício físico no bem-estar psicológico já era intuitivo há mais de 100 anos. De facto, a ausência de estimulação ambiental causa, de forma facilmente antecipável, distúrbios do sono, do funcionamento cognitivo, aumento da tensão interpessoal e conflitos, pelo que, obviamente, as agências espaciais têm uma longa história de investigação sobre os efeitos do isolamento e confinamento para a saúde e para o desempenho dos astronautas. Note-se, contudo, que estas experiências estão sempre limitadas porque têm um número muito limitado de pessoas, na verdade, e às vezes é difícil tirar conclusões. Trago aqui algumas das publicações e, de facto, vê-se que numa experiência espacial em que ficaram confinados 6 astronautas durante 30 dias, verificou-se um aumento dos níveis de cortisol, portanto, que é o normal, uma resposta ao stress, mas que rapidamente retomam os valores basais após o regresso e não tem qualquer efeito significativo na atividade cortical, cognitiva e mesmo no humor. Já numa simulação de uma expedição a Marte, em que 6 astronautas ficaram 520 dias confinados ao modelo espacial, verificou-se conflituosidade na equipa, depressão em alguns elementos, insónia inicial, perturbação do ciclo sono-vigília e defeitos de atenção. Imagiologicamente, verificou-se uma redução da integridade da substância branca ao nível da junção temporoparietal direita, e esta alteração mantém-se 6 meses após o regresso. Isto levanta questões interessantes no concerne aos efeitos da privação sensorial na capacidade de integração dos vários estímulos, eventualmente seleção desses estímulos e determinação da resposta. Estudos semelhantes, aqui já durante uma expedição de 14 meses ao Antártico, em que os investigadores ficaram na tal estação, no tal observatório existente no Antártico, e fizeram estudos imagiológicos que mostraram uma diminuição do volume do giro dentado em íntima relação com a redução sérica de BDNF. Adicionalmente, a avaliação volumétrica da substância cinzenta mostrou uma diminuição de volume significativa nos córtices pré-frontal, dorsolateral e orbitofrontal. Apesar de conhecermos o papel determinante destas estruturas na regulação do comportamento, nada é referido sobre esse aspecto no artigo. Nas provas cognitivas, sim, referem que de facto encontraram alterações significativas na capacidade de processamento espacial e também no teste de Stroop, na parte com interferência. De facto, nós sabemos que a privação sensorial associada a este isolamento prolongado e a confinamento de espaço parece claramente influenciar a capacidade de aprendizagem e memória, da orientação espacial, mesmo capacidade de planeamento e resolução de problemas, assim como, obviamente, o controle emocional e do comportamento. Contudo, estas alterações existe uma variabilidade interindividual significativa. As complicações são moldadas por fatores da personalidade, estratégias de adaptação, disponibilidade de suporte psicológico, a dinâmica de cada equipa e o fator que parece mais determinante é de facto a duração do confinamento. Há um aspecto que continua pouco estudado, ou pelo menos pouco referido na literatura, que são de facto os efeitos a longo prazo, mas julgamos também tem a ver com o número relativamente pequeno de pessoas envolvidas nestes estudos.
Passando agora relativamente ao efeito do confinamento e a emergência de doenças neurológicas, eu vou começar por falar no efeito diretamente na modificação de fatores de risco. Depois é que vamos ver sintomas emergentes e depois em doenças neurológicas comuns. Quando se fala em confinamento, surge automaticamente a associação à inatividade e sedentarismo. Além do mais, o acesso aos alimentos de quem está em casa está facilitado, havendo também um maior aporte energético. Estima-se que ficar em casa conduz a uma redução de 35% a 40% no gasto energético diário. Há também uma perda da massa muscular e aos 30 dias estima-se cerca de 10% e depois uma degeneração mesmo da fibra muscular com atraso na recuperação. Há também uma redução da capacidade aeróbica e de descondicionamento cardiorrespiratório, a alteração da homeostase da glicose com aumento da resistência à insulina, principalmente ao nível do músculo, há uma alteração do metabolismo lipídico com aumento dos triglicéridos e redução do colesterol HDL e um balanço energético positivo com aumento da deposição de tecido adiposo e, obviamente, o aumento da inflamação sistémica. Este, de facto, é o caldo perfeito para o aparecimento de condições como a diabetes mellitus, a hipertensão, a dislipidemia e com o consequente aumento de eventos cardio- e cerebrovasculares e com o consequente aumento da mortalidade em geral. Contudo, os estudos durante a atual pandemia têm demonstrado uma grande disparidade de resultados no que concerne à mudança dos hábitos de vida. Por exemplo, trago este estudo aqui, que é o resultado de um questionário aplicado a adultos jovens em Espanha e durante as 3 primeiras semanas de confinamento. E que, de facto, o que verificaram foi que houve uma melhoria geral dos comportamentos relacionados com a saúde, nomeadamente no consumo de bebidas alcoólicas, no consumo de frutos e vegetais frescos, na atividade física, no tabagismo e nas horas de sono. O único fator que aumentou logo na primeira semana e manteve-se assim ao longo do período de estudo foi, de facto, o tempo de ecrã, que aumentou. Há aqui um certo contrassenso, porque de facto o tempo de ecrã tipicamente é associado ao aumento dos comportamentos sedentários e daí que possivelmente se este estudo fosse aumentado ou prolongado no tempo, poderíamos ver outros resultados mais adiante. Já quando vamos analisar o efeito nas pessoas com mais de 60 anos, a literatura é mais homogénea e há uma redução clara da participação em atividades físicas, sobretudo em atividades que envolviam exercício físico mais vigoroso. E estas alterações foram ainda mais acentuadas naqueles que viviam sós. Estudos prévios mostram que o isolamento social nas pessoas com mais de 60 anos se associa habitualmente a uma dieta pobre, ao maior consumo de álcool e de tabagismo. Com esta pandemia, há estudos a demonstrar uma grande variedade de fatores, maior consumo de comida saudável de uma forma geral, maior consumo de comida não saudável, sobretudo nas mulheres, maior consumo de álcool, sobretudo nos homens, naqueles com escolaridades mais elevadas e sobretudo em habitantes em centros urbanos, e também um aumento do número de cigarros por dia naqueles que já são fumadores. E na verdade o que vemos aqui é que estamos a falar de um evento à escala global e que se faz sentir de forma muito diversa, de acordo com onde as pessoas vivem, de acordo com as culturas, de acordo com o contexto mesmo familiar, e que torna difícil analisar muitas vezes os resultados. Outro fator de risco para a doença é o isolamento social. Curiosamente, o isolamento físico pode não ter efeitos adversos. Demonstrou-se que o isolamento físico não é uma condição suficiente para tal. Apenas quando existe uma percepção de isolamento social que se traduz numa resposta fisiológica de stress, com a ativação do sistema nervoso simpático, do eixo hipotálamo hipofisário suprarrenal,
os consequentes aumento do stress oxidativo, diminuição da resposta anti-inflamatória e diminuição da expressão de genes envolvidos na resposta glucocorticoide, e com as consequências ajusantes, que já são bem conhecidas destas respostas ao stress, que vão desde o aumento da resistência à insulina, aumento da tensão arterial, o aumento da inflamação sistémica e diminuição da resposta imunitária. A nível cerebral, o hipocampo é particularmente rico em receptores corticoides e logo muito sensível a estas respostas de stress também. Está claramente demonstrado que o isolamento social é um fator de risco independente para a doença cardiovascular, para a ocorrência de depressão e para o surgimento de deterioração cognitiva em relação com demências. É também um fator de risco para a mortalidade de qualquer causa. E, portanto, é aqui um aspecto importante que tem que ser tido em conta. Quanto a sintomas emergentes, eu começo por esta revisão, que é uma revisão narrativa sobre o impacto psicológico de quarentenas impostas em contextos de surtos infecciosos prévios. Claro que são a menor escala, são epidemias, mas vale a pena analisar e que, de facto, há referência a sintomas de stress pós-traumático em pais de crianças que foram colocadas em quarentena na altura de uma influenza equina. E que de facto esses sintomas ficaram presentes até 3 anos após esse evento. Muitos reportavam sintomas de tristeza, de irritabilidade, mas também stress, insónia, depressão, raiva, ansiedade. O único estudo que analisa a prevalência deste tipo de sintomas durante a pandemia e depois após, estimou a prevalência da ansiedade durante o período de confinamento em cerca de 7% e que esse valor depois baixou para 3% após o evento. Também foi demonstrada uma associação positiva da ocorrência de depressão e dependência do álcool com a exposição à quarentena 3 anos antes. Os fatores de risco identificados são a existência de doença mental prévia e, curiosamente, ser profissional de saúde. Os estressores, sobretudo o tempo de duração da quarentena, mas também outros fatores mais psicológicos, como o medo da infecção, a frustração, o tédio, a falta de informação, também a perda de rendimentos e, obviamente, o estigma. Quanto aos dados referentes a esta pandemia, eu começava aqui pelo sono. Atendendo ao conceito de confinamento, é expectável uma alteração de rotinas, a redução da exposição à luz, o aumento do tempo de ecrã e obviamente, esperava-se um aumento da prevalência da perturbação de sono na população em geral. E, de facto, nesta revisão sistemática com meta-análise das publicações referentes aos primeiros 8 meses de pandemia, encontrou uma prevalência de cerca de 40% de perturbações de sono na população em geral e com uma média de 7 pontos no índice de qualidade de sono de Pittsburgh. Este valor, curiosamente, não foi diferente quando analisado separadamente profissionais de saúde e a população em geral. Os autores, contudo, estabelecem um paralelismo entre a prevalência encontrada nas perturbações do humor e ansiedade emergentes e apontam essas como as potenciais causas desta alteração de sono. Na verdade, a relação é bidirecional, porque a alteração de sono é fator de risco para a ocorrência de depressão, assim como outras consequências, como o abuso de substâncias, a hipertensão e até mesmo a diabetes. Relativamente a sintomas psicológicos, esta meta-análise avaliou a prevalência de sintomas de stress, de ansiedade e de depressão. E apesar da marcada heterogeneidade entre os estudos, aliás, um denominador comum nestes tempos de pandemia, há uma prevalência elevada destas entidades e de facto também mostram que as pessoas mais suscetíveis são as mulheres, as minorias étnicas, os indivíduos provenientes de classes sociais mais baixas e naqueles que têm doenças de qualquer natureza prévias. Os estudos são maioritariamente provenientes do continente asiático, mas por comparação com a Europa, só a prevalência de ansiedade parece mais baixa na Europa relativamente à Ásia.
Outro grupo identificado como particularmente vulnerável é o das pessoas com dependência física para as atividades de vida diária, onde muitos dos nossos doentes se inserem. E nestes, de facto, o risco de depressão, ansiedade, solidão e perturbação de sono é claramente superior aos indivíduos que não têm qualquer dependência física. Nas pessoas com mais idade, as prevalências de ansiedade, depressão e perturbação de sono são também elevadas, mas também com uma grande discrepância na literatura. Mais uma vez, ser mulher e ter doença prévia são fatores de risco, e nesta faixa etária também ser profissional de saúde ou ter pessoas conhecidas com Covid também foram identificados como fatores de risco para estas perturbações. Na verdade, quando vamos comparar com prevalências observadas noutras epidemias, por exemplo, falamos de 39% de ansiedade durante a gripe aviária, prevalências de 48% de ansiedade e depressão com o ébola, 31% com o SARS. Estas são, em média, mais baixas e os autores apontam a atuação forte e precoce dos governos e autoridades de saúde na adoção de medidas preventivas e promotoras de saúde mental. Na verdade, ter informação e ter medidas protetoras do isolamento é um fator importante. Um estudo mostrou que aqueles que mantiveram a atividade física durante a pandemia, sobretudo a atividade física vigorosa ou moderada a vigorosa, demonstraram mais resiliência, afetos mais positivos e menos sintomas depressivos. De facto, não há nada na história recente que tenha atingido o mundo desta forma e, portanto, analisar estudos provenientes de países e culturas muito diferentes é sempre um desafio em termos de heterogeneidade, e daí os números serem tão dispersos. Relativamente ao efeito do confinamento nas doenças neurológicas, eu escolhi alguns estudos que demonstram como o confinamento pode afetar a expressão de sintomas em doenças comuns da neurologia. Escolhi a epilepsia, a doença de Parkinson e as demências, por serem, de facto, das mais prevalentes na nossa prática. Na epilepsia, fui buscar este estudo realizado em Espanha, através de entrevista telefónica a 255 doentes seguidos na consulta. Trata-se de doentes com epilepsia focal, na maioria dos casos, de etiologias várias, e que estão aqui descritas, e de facto 10% dos doentes reportou um aumento na frequência de crises. Os autores identificaram 5 fatores de risco: a causa tumoral, a epilepsia farmacoresistente, mas também o medo de ter crises, a redução do rendimento e a insónia. E sendo que quando 0 destes fatores estavam presentes, ninguém reportou um aumento de crises, e quando estamos a falar da presença de 3 ou mais destes fatores de risco, verificou-se uma prevalência de 40% de doentes a reportarem aumento da frequência de crises. Estes doentes também reportaram sintomas de ansiedade, depressão, ansiedade e depressão comórbidas e insónia, com prevalências relativamente elevadas. Portanto, nesta população dá 48% de sintomas de ansiedade ou depressão, ou ambas, e 45% dos doentes com alguma perturbação de sono, sendo que a insónia foi a caixa mais prevalente. Passando agora à doença de Parkinson, eu escolhi este estudo que é um estudo muito simples, mas que parte do doente e de certa forma identifica os problemas espontaneamente reportados e não inquiridos ou de certa forma sugestionados. Não foi feito nenhum questionário, eles limitaram a analisar os motivos de contactos espontâneos de doentes com doença de Parkinson seguidos num hospital em Roma. E durante um período de 13 dias, durante o confinamento, eles receberam 162 contactos e que depois os classificaram como Q1, Q2, Q3 e Q4, de acordo com a natureza das questões. Nos Q1 estão os doentes que colocaram questões relativamente à relação entre a doença de Parkinson e a Covid-19.
Depois, em Q2, os doentes que queixaram-se de alterações agudas nos sintomas neurológicos. Em Q3, aqueles que reportaram intercorrências médicas ou cirúrgicas. E em Q4, aqueles que levantaram questões relativamente à indisponibilidade de serviços clínicos, maioritariamente a suspensão dos tratamentos de fisioterapia, terapia da fala e a dificuldade de acesso às consultas presenciais. E claramente a maior parte dos contactos foi para questionar o funcionamento dos serviços, 28% para reportar alterações agudas dos sintomas neurológicos, 17% para questionar sobre a relação entre o Parkinson e a Covid-19 e com menor expressão as intercorrências médicas ou cirúrgicas. Em termos das características dos doentes que fizeram os contactos, é salientar que os doentes que colocaram questões sobre a relação entre a Covid-19 e a doença de Parkinson são muito mais novos do que, por exemplo, aqueles que questionaram a falta dos serviços clínicos, da fisioterapia. Da mesma forma, os que reportaram intercorrências médicas têm doença mais avançada quando comparados com aqueles que vieram questionar sobre a relação da doença de Parkinson com a Covid-19. Entre os 28% de doentes que reportaram sintomas neurológicos agudos, 50% de facto referiam-se a agravamento de sintomas motores, seguindo-se as queixas de ansiedade em 25%, mas também a emergência de sintomas neuropsiquiátricos, como alucinações, agitação e delírios. Ainda 16% reportaram outros sintomas não motores. Em cerca de metade dos doentes foram feitas alterações terapêuticas de forma remota e, curiosamente, com a introdução de terapêutica ansiolítica ser a alteração terapêutica mais frequente. Em cerca de 1/3 dos doentes houve alteração da terapêutica dopaminérgica e em 25% houve necessidade de introdução ou aumento de dose de um neurolético. Entre os 13 doentes com intercorrência médica ou cirúrgica, quase metade foram admitidos em hospital, um faleceu e em 23% houve suspeita de Covid-19 e em nenhum dos casos foi confirmado este diagnóstico. Este estudo, de certa forma, mostra o que é que os doentes de Parkinson querem. Primeiro, querem uma informação adequada sobre os serviços e obviamente exigem a manutenção de alguns serviços básicos e querem, claro, a continuação de cuidados, a regularidade de consultas, mesmo que sejam à distância. Relativamente às demências, os estudos têm demonstrado de forma transversal e aqui muito consistente um agravamento dos sintomas neuropsiquiátricos e de sobrecarga do cuidador durante o período de confinamento. Neste estudo espanhol, realizado por entrevista telefónica, foram avaliados 60 doentes com demência em 75% dos casos e déficit cognitivo ligeiro em 25% e a maioria deles causados por doença de Alzheimer. Nesta tabela vemos as principais alterações encontradas de acordo com a gravidade da demência e verifica-se, por exemplo, que 70% dos doentes deixou de ter atividades de diária e essa teve maior expressão quanto mais precoce, quanto mais ligeira é a demência. Por exemplo, no déficit cognitivo ligeiro, a perda de atividades habituais foi reportada por cerca de 90% dos doentes. 60% dos cuidadores refere que os seus familiares agravaram em termos de funcionamento, em termos cognitivos. Houve também uma elevada percepção de dificuldades no acesso ao cuidado, sobretudo naqueles com demência mais grave. Houve necessidade de alteração de terapêutica farmacológica também nesse mesmo grupo e, obviamente, o aumento da percepção da sobrecarga do cuidador. Também significativa e aqui quase de uma forma transversal a todas as fases da demência. O NPI aumentou sobretudo à custa da depressão, da ansiedade, da agitação e da apatia, mas com um aumento no score total significativo na maioria dos doentes. Isto foi sempre confrontado com os registros clínicos existentes no pré-pandemia.
Outro estudo realizado em Itália encontrou alterações muito semelhantes, sobretudo com o agravamento dos sintomas de depressão, apatia e agitação, e com necessidade de introdução de antipsicóticos ou de ajuste da medicação em 7% dos casos, que não é um valor muito elevado. Neste outro, trago só pela curiosidade, de facto é demonstrada uma correlação entre o agravamento dos sintomas neuropsiquiátricos e a sobrecarga do cuidador com a duração do confinamento. Quanto maior o agravamento e maior a sobrecarga. Finalmente, num estudo realizado no Porto, em que foram analisados 36 pares cuidador-doente, e maioritariamente com demências e do tipo Alzheimer, foi reportada uma clara redução da atividade física e, no sentido oposto, o aumento do tempo sentado. Os cuidadores constatam agravamento cognitivo e atribuem ao confinamento esse agravamento, e verificou-se também um aumento dos sintomas neuropsiquiátricos e uma maior dependência nas atividades de vida diária, obviamente com tradução na qualidade de vida dos cuidadores. Note-se também que houve um incremento significativo no número de horas gastas na prestação de cuidados. Mais de 30% dos cuidadores no pré-pandemia gastavam de mais de 10 horas por dia na prestação de cuidados, e esse número aumentou para 66% durante a pandemia. De facto, o confinamento, apesar de tudo o que estive aqui a referir, é uma importante medida de saúde pública, e os seus efeitos para a saúde são amplos e potencialmente graves, como tivemos a ver, podem ser também duradouros. Contudo, os efeitos de não o fazer numa situação pandémica podem ser muito piores. Ou seja, só deve ser imposto uma situação de confinamento em situações que claramente o justifiquem e pelo menor tempo possível, mas em paralelo devem ser tomadas medidas gerais para o tornar tolerável para as pessoas, informando claramente o porquê, quanto tempo é que vai durar, reforçar o sentido de altruísmo, as pessoas aderem melhor e toleram melhor se perceberem que estão a fazer algo para bem do próximo. Por outro lado, é necessário assegurar o suprimento de bens essenciais às pessoas, sendo que entre estes é considerado um bem essencial o acesso às tecnologias de comunicação, de forma a promover o contacto social à distância, de forma a manter o envolvimento das pessoas em atividades significativas e mantendo algumas rotinas, ainda que adaptadas à realidade de confinamento, e bons hábitos de saúde. Aos doentes, obviamente, deve ser assegurado o acesso presencial ou remoto aos cuidados de saúde, ou seja, se as outras pessoas estão confinadas, é para dar espaço a quem necessita de acesso, tê-lo em segurança. Nós não podemos de maneira nenhuma voltar a fechar as portas aos doentes, como fizemos durante algumas fases do confinamento. De facto, a OMS define a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doença. E a pandemia veio claramente demonstrar o que significa esta definição e reforçar o conceito nas nossas cabeças. E termino. Muito obrigada, doutora Camila. Se calhar vou pedir para interromper a sua partilha da tela para nos vermos todos. E pronto. Não temos muito tempo para discussões, mas vou aqui falar só aqui, fazer algumas questões relativamente ao que já foi aqui perguntado. Em primeiro lugar, existem duas pessoas que perguntaram se viste algum estudo relativamente à idade pediátrica, uma vez que falaste muito em alguns modelos e algumas questões relativamente aos adultos, se há alguma coisa descrita robusta relativamente à idade pediátrica.
Nas crianças vi algumas coisas, não procurei a fundo, de facto dediquei mais aos adultos, mas sim encontrei alterações, curiosamente, na atividade visual, um aumento da incidência de miopia durante o período de confinamento, tem sido muito reportada, e depois algumas alterações relacionadas com a ansiedade também, nas crianças em casa, e parece que muito relacionado também com o que é percepcionado por parte dos pais. Portanto, pais ansiosos estavam a gerar crianças ansiosas. Mais do que isto, não consigo dizer. Relativamente aqui a outra questão, eu pergunto se realmente já descobrimos qual é a melhor estratégia para tentar tratar estas consequências do confinamento e se realmente estas consequências são reversíveis, se conseguimos recuperar essas consequências. É assim, essa é a pergunta que não é muito clara no que temos visto. De facto, os exemplos que existem são exemplos mais drásticos, não é? Quando estamos a falar de isolamento e confinamento no contexto de prisões ou no contexto de missões espaciais, estamos a falar de períodos de tempo muito mais longos do que o que estamos a viver e em que o isolamento também é maior, não há qualquer hipótese. Enquanto durante as pandemias o confinamento que nos é imposto, tirando a situação de quarentena, não é? Permite sair, permite ter alguma atividade física no exterior, permite fazer compras, para alguns permite trabalhar. Não é expectável que as alterações que são verificadas nesses exemplos que dei no início tenham a mesma dimensão na situação de pandemia. Claro que há uma diferença clara de faixas etárias, aqueles que são os mais idosos são claramente mais sensíveis a isto, e por vários motivos, não é? De certa forma são os que estão mais em risco de ter complicações da doença e, portanto, de certa forma as medidas foram mais pesadas sobre eles e, de facto, o confinamento teve maior pressão nestas pessoas. Há claramente estratégias que podem mitigar estes efeitos, nomeadamente o fornecer informação e fornecer psicoeducação para as pessoas se manterem ativas, envolverem-se em atividades significativas, mesmo que à distância, se calhar promover algum ensino do uso das tecnologias de informação é útil para manter o contacto e tornar que o isolamento não seja um distanciamento físico mais do que um isolamento social, tentar retirar da equação a componente do isolamento social e favorecer esse contacto social por outros meios que não o contacto físico direto. A atividade física parece um dos fatores mais determinantes na prevenção dos sintomas, principalmente dos sintomas psicológicos associados ao confinamento, mas obviamente também à redução do risco cardiovascular que falámos. Ok, agora aqui uma questão também interessante, se pelo que leste ou pela tua experiência clínica, uma vez que tratas muito de patologia neurodegenerativa, de as demências, se achas que o impacto foi assim tão diferente no meio rural e no meio urbano? Como, por exemplo, no meio rural, as pessoas que têm o seu espaço, o seu jardim, continuaram a fazer as suas atividades, enquanto que as pessoas que vivem no meio urbano, muitas estiveram confinadas ao seu próprio apartamento. Achas que isto realmente se notou, esta diferença nesta pandemia? Curiosa a pergunta, sim. Na literatura é muito discrepante e é difícil tirar uma conclusão do que li. Na prática clínica parece mais claro e mais transparente. As pessoas que vivem nos centros urbanos acho que foram claramente as que mais sentiram os efeitos da pandemia. Nos meios rurais, muito menos. Têm doentes e familiares doentes que praticamente pouco ou nada mudou na rotina. São pessoas que normalmente já vivem mais isoladas e que não sentiram grandes efeitos destes períodos de confinamento, exceto talvez no acesso às estimulações, aos centros de dia, sobretudo aí também se sentiu. Mas fora isso, não, de facto parece que foi mais ligeiro nos meios rurais. Ok. Temos aqui mais perguntas, mas infelizmente temos que passar à próxima apresentadora. Muito obrigada, doutora Camila. Obrigada, eu. Agora